O que é o jornalismo? É uma pergunta que, em teoria, até encontra muitas respostas, mas na prática, essas respostas acabam não sendo muito claras. As respostas ficam ainda mais complexas quando acrescentamos a dúvida: por que decidir seguir o caminho do jornalismo? Seja para um profissional novato ou até mesmo um veterano. O jornalismo é um universo misterioso que se divide em diversos ramos, todos interligados como uma rede de computadores. A prática do jornalismo, assim como qualquer outra profissão, é uma luta diária que começa muito antes da universidade. Começa com a sua escolha. Apresentar o original e a cópia dos seguintes documentos no polo da UAP, no município para o qual foram aprovados ou classificados. O jornalista é um professor. Seu público, os alunos. Um bom professor gera bons alunos. E um professor ruim torna os alunos mais ignorantes. Percebeu o tamanho da nossa responsabilidade? É basicamente isso que caracteriza a prática do jornalismo. Eu fiz jornalismo, na verdade, eu não fiz pensando para ser um repórter de TV, como eu sou hoje, repórter de TV. Eu fiz mais por uma questão mesmo de acadêmica, né? Eu queria me formar aquilo ali, eu queria dar um prosseguimento, para mim o jornalismo, a comunicação social, ela te dá uma visão crítica sobre as coisas. Eu iniciei no jornalismo, na verdade, pela assessoria de imprensa. Eu trabalhei na assessoria de comunicação da UFP, fiquei lá por um ano. Em 2016, surgiu essa oportunidade de trabalhar no dia como estagiária. Eu fiz a seleção, passei e comecei a trabalhar aqui como estagiária do jornal. Na verdade, não era do portal ainda. Estava no jornal como repórter estagiário. Na assessoria, você meio que faz pautas mais leves, pautas voltadas para a instituição que você está assessorando. Geralmente na UF a gente faz pautas sobre professores, projetos de pesquisas que esses professores estão desenvolvendo. E aqui no jornal eu já fazia matéria de denúncias. Como eu era repórter do Caderno de Cidades, eu fazia matéria de denúncias, fazia matéria sobre saúde, sobre economia. O que aparecia a gente estava fazendo. Eu entrei na universidade já com o objetivo de trabalhar com fotografia ou rádio, que é as áreas que me levaram para o jornalismo, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, consegui estágio aqui na Fundação Antares e antes de me formar já estava contratada. Então, apresentei meu TCC e já recebi meu primeiro salário. Às vezes chega até a ser uma questão de sorte, de oportunidade, você perceber aquela oportunidade, né, ter a sorte daquela oportunidade e tentar conseguir ela, agarrar. Eu acredito que aqui em Teresina funciona muito na base da indicação, da amizade. Isso ainda pesa muito, né? É tanto que as contratações elas giram muito em torno disso. Então eu acho que uma boa dica é você procurar fazer um network aí, né? A sua rede de amizades aí, você ir procurando ser amigo das pessoas que trabalham na área. Quando eu comecei era bem diferente de hoje. Hoje eu acho assim É porque está tudo muito veloz, né? Naquela época não era assim. Na época que eu comecei a trabalhar, você saía no carro do jornal, fazia 3 matérias, os jornais eram muito mais simples. Na época que eu trabalhei não tinha internet, tinha um telex, mas não tinha internet. Então a gente não tinha muito acesso, até o que se passava fora daqui a gente não tinha muito acesso. Hoje o mundo virou uma aldeia, né? Você olha o mundo hoje, você é uma aldeia. Naquela época, até quem ia para o Rio de Janeiro parece que ia para uma outra dimensão, porque era soava muito longe para quem estava aqui na banda de carro. Hoje você estagia muito mais fácil do que na minha época, por exemplo. Primeiro que a gente só começava a estagiar do 5º período para lá, 4º período para lá. Você não estagiava logo que entrava na universidade, você não conseguia vaga de estágio. Eu acho que o estagiário hoje, o grande problema que eu acho hoje, você pode até vir com técnicos da faculdade, mas não sabe escrever. Para mim, o grande problema do jornalista hoje é porque eles não sabem escrever. Para você ter essa formação, você precisa de tempo, você precisa de maturidade. Então, é muito complicado você já querer que um jornalista ou um estagiário, que a
pessoa está ali aprendendo. Até a gente, de muitos anos, a gente erra, quanto mais o estagiário. Ele tem o total direito de errar, mas é cobrado a responsabilidade do estagiário muito grande, que ele seja já um profissional. O curso não é para te ensinar técnica, o curso é para te aprofundar como um ser humano. A TV surgiu de paraquedas para mim, né? Eu nunca pensei que eu ia estagiar em TV, trabalhar com TV, que era uma coisa que a maioria dos estudantes de jornalismo almejam, é trabalhar em TV. Nunca foi uma ambição minha, mas é uma coisa que deu certo para mim e está dando certo. Foi uma porta que se abriu para mim e eu decidi entrar por ela. O mercado de trabalho, tanto em Teresina como em qualquer outra cidade no Brasil ou no mundo, é outro fator à parte. Todos os anos, surgem milhares de jornalistas formados, mas nem todos ingressam na profissão. Além disso, o mercado de trabalho tem se tornado variável conforme cada localidade, mas nesse contexto não estamos levando em consideração fatores como saturação de percentual profissional ou crise econômica. Mesmo assim, vem a pergunta: como os profissionais veem o mercado de trabalho em Teresina? Olha, a área de jornalismo, ela é bem... Acho que atualmente ela está ficando difícil. Está ficando mais difícil, tem muito profissional, muita gente se formando. O mercado, pelo menos aqui em Teresina, no Piauí, não está conseguindo absorver essa quantidade de profissionais. Então tem muita gente que está saindo da academia, não está sendo absorvido pela TV, pela rádio, pela web. É meio complicado para quem está querendo se inserir no mercado. Eu fico um pouco preocupada, porque assim, eu trabalho numa rádio educativa, né? Não é uma empresa privada. Então, digamos assim, que é um ambiente mais relax. Não tenho experiências assim em empresas privadas, mas pelo que eu escuto dos meus amigos, de ex-colegas e tal, de universidade, é que é um ambiente mais complicado, você trabalha bem mais, existe uma certa, digamos assim, exploração. Para não falar a palavra exploração mesmo, né? É um mercado muito difícil, infelizmente, né? A gente tem muitos talentos escondidos em casa, ainda na universidade, aprendendo, é o ideal. Mas chegam no mercado e, infelizmente, a redação já está completa, né? Existe um certo preconceito para a pessoa estar saindo ali da universidade, da faculdade, e a gente acredita, a gente pensa, não tem a experiência, não vai atingir o que a gente quer. Bom, se você se fixar só no mercado de trabalho que a gente tem, assim, empresas de comunicação, a gente tem uma imagem assim, muito pessimista e até desmotivadora, porque você tem hoje basicamente 5 emissoras de TV, né, contratando, você tem 3 jornais impressos, você tem alguns portais, você tem as rádios que estão aí surgindo de novo, mas ainda é algo que ainda não tem uma grande abertura. O mercado para jornalista no Brasil, e o Piauí não seria diferente, está muito precarizado. Primeiro pelo excesso de mão de obra existente. No Piauí, por exemplo, tem 5 faculdades de jornalismo, 2 no interior do estado e 3 na capital. Antes eram 4 faculdades jogando jornalista no mercado de trabalho. E isso fez com que o mercado inchasse de profissionais e precarizasse a mão de obra de trabalho. O mercado é inchado, mas assim, em que sentido? Porque não estão querendo ter profissionais gabaritados. Para você ter um profissional gabaritado, você tem que pagar o preço, né? Os bons profissionais hoje eles estão saindo das redações. Isso não é só aqui, isso é geral. Porque não se quer pagar a formação do jornalista. Como eu falei no início, o jornalista ele tem que ter profundidade, ele tem que ter bagagem, ele tem que ter capacidade para analisar, para interpretar. Essa crise econômica que o país está vivendo, né, tem contribuído bastante e feito com que as empresas de comunicação, quer seja jornal, radiodifusão, web jornalismo, tenha demitido jornalistas. Hoje as redações, cada dia que se passa, elas estão encolhendo mais, se tornando cada dia mais pequeno, digamos. Tinha empresa que tinha 40 jornalistas, hoje tem 20, 18 jornalistas. O que eu percebo no ambiente assim, dos meus amigos, conversando com os meus amigos, muitos não têm essa oportunidade, não tiveram.
Até agora, alguns amigos estão como estagiários, alguns meios de comunicação meio que se aproveitam disso, porque a gente não é uma classe, digamos assim, muito unida. O sindicato está aí, ninguém participa, a gente quer um sindicato forte, mas a gente não se envolve, né? Tentou-se já algumas vezes união de jornalistas e tal, para ver se muda isso, mas a gente ainda tem uma cultura muito individualista, que isso não é do jornalismo, isso é da nossa sociedade. A classe não é unida, jornalista não é unido. Jornalista, ele olha muito para si, principalmente se ele fizer parte de televisão. Coloquem isso na cabeça de vocês. Minha opinião. Não quer dizer que seja verdade, é a minha verdade. A gente não tem, digamos assim, um movimento organizado em que é reivindicado direitos, em que a gente se organiza, a gente se une para ter um salário melhor, para ter melhores condições de trabalho. Nós passamos 6 meses negociando salário de jornalista para fechar agora no mês de julho, que foi fechado o acordo coletivo, depois que a gente levou para o Ministério Público do Trabalho. Sem contar que o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão, desobrigou a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão, tornando mais precária ainda a profissão de jornalista. Não concordo com a isenção do diploma. Eu acho que as empresas sérias devem cobrar o diploma. Graças a Deus a Globo ela não aderiu a isso, a sua parte jornalística. Tanto é que nós aqui, aí eu falo pela TV Clube, que é onde estou empregado hoje, aqui não entra pessoas para trabalhar no jornalismo, para exercer função de editor, de repórter, de apresentador, sem ser jornalista, né, sem ter o diploma. Eu posso trabalhar, ter uma DRT sem ser jornalista, posso conquistar. Mas eu acho que o curso de jornalismo ele vai além de eu ter um diploma, além de eu ter uma DRT. Eu acho que ele é a sua formação humana e social. Mesmo não tendo a obrigatoriedade, só fica no mercado quem faz isso. Quem tem uma capacidade de se formar, de aprender, de crescer. Se você não busca esse aperfeiçoamento, o mercado acaba te tirando com o tempo. Tem um mercado promissor que é de assessoria de imprensa. Hoje que é um mercado, hoje uma pesquisa da Federação Nacional de Jornalistas registra que 60% dos profissionais que estão saindo das universidades é absorvido pelas assessorias de imprensa. Hoje é um mercado que está empregando muitos jornalistas. Metade dos jornalistas hoje trabalham em assessoria. Isso não é um dado de Teresina, é um dado nacional. Quer dizer, você tem metade dos profissionais gerando informação, gerando conteúdo, né, gerando pauta para a outra metade que está nas redações. É muita gente fazendo assessoria. Há uma certa competitividade para ser considerado bem qualificado. E a competição não se dá do jornalista contra outro jornalista, e sim do jornalista contra ele mesmo. Buscar a perfeição para mostrar um trabalho excelente acaba sendo um desafio individual. O reconhecimento passa a ser uma consequência. De fato, vivemos num mundo que evolui a cada dia. E se há uma profissão que está no topo da busca pelo aperfeiçoamento, essa é a do jornalista. A gente tem que evoluir. Eu gosto sempre de dizer, a gente tem sempre que continuar aprendendo, porque a gente não pode achar que é um pacote finalizado, etiquetado. Enquanto a gente estiver vivo, nós somos, ou devemos ser, seres em desenvolvimento. Estou estagiando aqui, pronto, vou ficar aqui. Não, é se cobrar, é se desafiar o tempo todo. Tá no estágio hoje, mas você vai adiante, você vai fazer um curso, você vai buscar outra coisa, você vai tentar se manter com um olhar o tempo todo de curioso. Eu acho que a gente não se acomodar mesmo na rotina que a gente entra. A gente tem uma tendência a se acomodar, principalmente quando a gente é muito novo. Você começa a ganhar
entra e ganha um salário mínimo no estágio, depois você ganha o piso, pronto. Aí você se acomoda. Eu acho que as pessoas têm que tentar e começar a fazer coisas novas, coisas que elas acreditam e coisas que possam mudar esse quadro que está hoje aqui. Né? Você não só trabalhar para portais, estagiar em portais, mas você também criar seu próprio conteúdo. A gente vê muita gente hoje do jornalismo trabalhando com conteúdo em plataformas como o YouTube, em plataformas como o Medium. Quer dizer, as pessoas estão fazendo por conta própria, estão montando coletivos, então eu acho que vai ser uma alternativa, né, para o jornalismo. O mercado não está te dando espaço, faça o mercado. Hoje em dia está fácil você fazer alguma coisa, alguma matéria, experimentar, procurar novas ideias, e devagar e tentar fazer alguma coisa. E daí você vai adquirindo experiência e mostrar isso para as TVs, enfim, para as pessoas. E as pessoas estão atrás de conteúdo, as pessoas estão atrás de realmente conteúdo. As pessoas têm reclamado do jornalismo tradicional hoje, está cada vez mais superficial. Por que a gente tem que se render a isso? Por que a gente não pode fazer a mudança, né, e ir atrás de fazer coisas diferentes? Então eu acho que uma mensagem positiva, acho que seria acreditar no seu próprio potencial e investir e não se acomodar. Tem que ter conteúdo, tem que ter criatividade. Qual o teu perfil de texto? Para mim não importa. Ele soube tratar aquele assunto de uma forma diferente, para mim está valendo. O jornalista é uma referência de postura e opinião. É a conexão do povo com os poderes. Aqueles que estão saindo da universidade ou não precisam entender qual é a realidade, qual é o real papel da gente. Eu tenho feito muitas matérias comunitárias desde que cheguei aqui na TV Clube, eu sou de Maceió, e vejo que o nosso papel é esse. É realmente fazer uma ponte entre a comunidade e o poder público. E é também aquele que entrega corpo e alma em nome da profissão. Porque jornalismo tem muita questão do prazer, não é só a questão financeira. A gente está lá também por conta de gostar, de querer ajudar o outro, né?